o coelhinho que não queria estudar. Na floresta, todos os filhotes de animais iam à escola. Só ficava em casa o coelhinho Juquinha. Ele não queria aprender a ler. Achava que não precisava disso, que poderia encontrar cenouras sem saber ler. Queria se divertir. Todos os animaizinhos iam para a escola, mas Juquinha foi à casa do tio Coelho ouvir histórias. Juquinha chegou à casa do tio Coelho, bateu, chamou, ninguém respondeu. Tio Coelho tinha deixado um aviso na porta, mas Juquinha não sabia ler e pensou que o tio Coelho tivesse ido fazer alguma visita e foi embora. Aborrecido por não ter encontrado o tio em casa e cansado de tanto andar, Juquinha teve uma surpresa. Avistou o tio Coelho. Juquinha disse ao tio que estava vindo da sua casa e que era uma pena ele ter saído para fazer visita justamente hoje. Tio Coelho disse que não tinha ido fazer visitas, que tinha colocado um aviso na porta e ele não tinha lido. Juquinha ficou muito desapontado e não respondeu. Tio Coelho se lembrou de que ele não sabia ler. Então explicou no bilhete. Estava escrito que voltava logo e era para sentar e esperar. Juquinha ficou espantado ao saber do aviso. No dia seguinte, Juquinha foi à casa do senhor João de Barro. Conversar um pouquinho com o senhor João de Barro. Seu João não estava, mas bem abaixo de sua casa havia uma cadeira com um aviso. Juquinha ficou contente, pois achava que sabia o que os avisos queriam dizer. Então, sentou e foi esperar. Daí percebeu que estava todo sujo de tinta. Então ficou bravo, porque ninguém avisou. João de Barro abriu a porta e disse a Juquinha se ele não tinha lido o aviso. Depois lembrou de que ele não sabia ler. A tinta estava fresca. Juquinha estava triste, mas achava que sabia tudo sobre avisos. Tá vendo o que dá não querer ir para a escola? Ele achou que estava sabendo de tudo e foi embora. Quando ele chegou em sua casa, viu a caixa do correio aberta. Dentro dela havia um papel. Ele achou que era um aviso de que a caixa tinha acabado de ser pintada e que a tinta estava fresca. Tá vendo? Só nesse acho e não tem certeza de nada. Para ter certeza, tem que ler. No dia seguinte, Juquinha notou um movimento diferente. Parecia que estava acontecendo alguma coisa fora do comum. Havia muitos animaizinhos passando na rua. Eles não tinham ido à escola. Carregava doces, balas, bombons e salgados. Juquinha resolveu ir ver onde eles iam e começou a acompanhá-los às escondidas. Os animais estavam parados no meio da floresta. Debaixo de uma árvore, colocaram os doces, salgados e bebidas. E Juquinha achou que era um piquenique e que ninguém havia convidado ele. Começou então a chorar. E chorou. E Juquinha chorou tanto, mas tanto. A coelhinha, sua amiga, viu Juquinha chorando e lhe perguntou o porquê. Juquinha explicou
que era porque ninguém havia lembrado dele. Ela explicou que eles lembraram sim, e que o carteiro tinha até deixado o convite na caixa do correio. Juquinha enxugou as lágrimas e lembrou. Lembrou do papel que ele pensava que era o aviso sobre a tinta fresca. A coelhinha deu risada, chamando a sua atenção. Falou que era uma vergonha, que ele precisava aprender a ler. No outro dia, Juquinha começou a frequentar a escola da floresta, sendo o primeiro a chegar lá. Tá vendo só? Essa história, ela é muito interessante, né? Esse coelhinho não queria saber de estudar. Ele não queria saber de ir para a escola. E se não vai para a escola, não aprende a ler e não aprende a escrever. E precisa ir para a escola para aprender a ler e escrever. Então, turminha, assim que as professoras mandarem atividades para vocês, já correm para fazer. Pede ajuda para a mamãe, para o papai, para quem estiver perto. E quando as aulas voltarem presencialmente, vai todo feliz para a escola, porque você vai conseguir aprender a ler e escrever. E essa nossa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser que conte outra. Mas hoje não. Beijinho e tchau!